E aí, pessoal? Assunto é transporte através da membrana. Mas que membrana é essa? É a membrana plasmática. A membrana plasmática é um dos componentes do kit básico de toda a célula. Então toda célula obrigatoriamente tem uma membrana plasmática, um hialoplasma, ribossomos e cromatina para controlar todos os processos. Essa membrana plasmática é a responsável por definir quem entra e quem sai da célula. Antes de falarmos do que acontece, é interessante entender do que é formada a membrana plasmática. A membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteínas. E segundo Singer e Nixon, o modelo é o modelo do mosaico fluido. O que é o modelo do mosaico fluido? Eu tenho duas camadas de lipídios, inclusive de fosfolipídios, que tem fosfato na sua composição e, consequentemente, esses fosfolipídios apresentam uma cabeça que é hidrofílica e uma cauda que é hidrofóbica. Então as caudas ficam voltadas para dentro enquanto as cabeças para fora. E nessas camadas lipídicas existem blocos de proteínas espalhados. E esses blocos é que definem a permeabilidade. Existem proteínas que atravessam as duas camadas e tem proteínas periféricas que estão só espalhadas. E através dessa membrana plasmática é que ocorre o transporte de substâncias. Existe um grupo de substâncias, ou substâncias pequenas, íons, glicose, que é um monossacarídeo, consegue atravessar. E aí, de acordo com o sentido que ocorre esse encaminhamento, esse processo de transporte, nós podemos definir ou diferenciar dois tipos, que é o transporte ativo e o transporte passivo. Qual é a diferença? Gradiente de concentração. O que é concentração de qualquer coisa? Concentração é soluto em solvente. Então, quanto maior a quantidade de soluto numa unidade de solvente, nós dizemos que é mais concentrada. Quanto menor, menos concentrada. Em vez de falar menos concentrada, eu posso chamar de hipotônica, mais concentrada de hipertônica. Quando eu tenho essas concentrações iguais, nós chamamos de isotonia, que é a finalidade desse transporte passivo, porque não gasta energia. O que é passivo? Ele sempre ocorre a favor do gradiente de concentração. Ou seja, eu caí na água, a correnteza está me levando. Eu tenho duas opções. Deixar meu corpite ser levado, ou seja, transporte passivo, ou nadar contra a correnteza, gastando energia para isso. E se gastar energia para isso, nada mais é que o transporte ativo, porque ele ocorre contra o gradiente de concentração. E, obviamente, para que eu gaste energia, eu tenho que estar vivo, porque a moeda energética é o ATP. A partir do momento que ocorre a morte e deixa de ser produzida a energia, o transporte ativo deixa de acontecer. Por isso que o transporte ativo é sempre biológico, enquanto o transporte passivo é sempre físico. Esse transporte pode acontecer de soluto e solvente. Tá? Como o soluto molecularmente é maior que o solvente, os poros para passarem esses solutos devem ser maiores. Aí eu chamo essa membrana de permeável. Caso esses poros sejam pequenos, não deixem atravessar solutos e apenas solvente, nós dizemos que ela é semipermeável. Então, portanto, uma membrana permeável deixa passar soluto e solvente. Qual o nome disso? Difusão. Quando a membrana é apenas semipermeável, ela não deixa passar soluto, então só passa solvente. Então, através de uma membrana semipermeável, ocorre apenas a osmose, que é a passagem apenas de solvente. Ambos passivos e, portanto, a favor do gradiente de concentração e sem gastar energia. Sempre isso, não se esqueçam, tá? Gastando energia, transporte ativo. A difusão sempre vai acontecer a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos, sem gastar energia. Com uma diferença. Podem existir algumas proteínas na membrana que ajudem nesse transporte. São as chamadas permeases ou enzimas carreadoras. Então, quando elas participam desse transporte, nós dizemos que é uma difusão facilitada. Caso não existam essas proteínas, nós dizemos que é uma difusão simples. Tá? Já na osmose, ocorre a passagem apenas de solvente, sempre do menos concentrado para o mais concentrado, para tentar igualar essas concentrações e chegar à isotonia. Isso significa dizer que vai ser sempre do hipo para o hiper. Tá? Isso é osmose, apenas passagem de solvente. E depois o transporte ativo, como eu já disse, ele ocorre contra o gradiente de concentração. Um dos principais exemplos é a bomba sódio de potássio, que determinam diversos eventos no nosso organismo, principalmente a transmissão de impulsos nervosos que acontece lá no neurônio pela despolarização, pela entrada e saída desses íons contra o gradiente de concentração. Um outro exemplo que acontece no nosso estômago também é em relação a hidrogênios. Tá? Esses hidrogênios eles vão ao contrário do gradiente de concentração e para isso gastam energia. Existe um outro grupo chamado de transporte em bloco ou transporte em massa, que é de macromoléculas. Não entram no grupo dos ativos e passivos. É um outro grupo de transporte. Nesse transporte, ele pode acontecer para dentro da célula, que nós chamamos de endocitose, ou para fora da célula, que é a exocitose. A endocitose são dois mecanismos. O mecanismo que engloba partículas sólidas, nós chamamos de fagocitose, significa comer, e o que engloba partículas líquidas ou envolvidas por líquidos, que nós chamamos de pinocitose, que é o beber.
sempre para dentro, com uma diferença. Na fagocitose, a membrana plasmática, ela evagina, ou seja, apesar do pleonasmo, ela sai para fora, formando os pseudópodos que vão fagocitar. Já na pilocitose, há uma invaginação da membrana plasmática. Nós dizemos, apesar do pleonasmo, que ela entra para dentro, forma uma invaginação e, consequentemente, captura esse alimento. Uma vez digerido o alimento, a parte boa é aproveitada e a parte ruim vai ser exocitada, ou seja, jogada para fora através de um processo chamado plasmocitose. Então isso é transporte em bloco, transporte em massa. Ainda só para a gente fechar em relação à osmose, é muito importante que a gente conheça a diferença da osmose em células vegetais e células animais. Eu sei que uma das principais diferenças entre animal e vegetal, a célula, é a parede celular. Então a parede celular não deixa a célula vegetal explodir, enquanto que no animal vai acontecer. Então quando eu coloco uma hemácia, um glóbulo vermelho, eritrócitos ou hemácias, dentro de uma solução e ele explode, porque ele absorveu água. Se absorveu água, é porque ele é hipertônico em relação à solução. Há uma lise, hemólise, por se tratar de uma célula de sangue, a aguinha fica vermelha e acaba explodindo. Quando eu coloco essa mesma hemácia numa solução hipertônica, o que vai acontecer? Essa hemácia acaba perdendo água, ela murcha. Tecnicamente nós dizemos que ela está crenada ou crenuada, porque ela perdeu água. Já e outra coisa, tem a terceira possibilidade, que é colocá-la numa solução isotônica. Obviamente ela nem ganha nem perde água em função dessa igualdade de concentração. Depois a gente corre para as células vegetais. Células vegetais é um pouco diferente, por quê? Porque tem a parede celular. Então se eu coloco a célula vegetal numa substância hipertônica, ela perde água, mas não chega a murchar. Ela fica numa situação que nós chamamos de plasmolizada, onde a membrana plasmática descola da parede celular. Quando eu coloco esta mesma célula vegetal numa solução hipotônica, ela ganha água, mas não explode, como aconteceu com a hemácia. Ela fica numa situação de cheia, de gordinha, que nós chamamos de túrgida. Então uma célula túrgida é uma célula vegetal que não explodiu, mas captou o máximo de água possível. E se eu coloco essa célula vegetal, obviamente, numa solução isotônica, nada acontece, como não aconteceu com a célula animal. Isso é o resumo de transporte através da membrana. Ok? Até a próxima. Tchau. Vamos lá.